Hoje a gente vai então iniciar aí falando sobre Natal, né? Mês de dezembro. Eu quero ler esse texto, esse capítulo inteiro, e a gente pensar aqui algumas questões significativas para a nossa vida. Mateus capítulo 1, ele inicia ali com uma genealogia até o versículo 17, depois do 18 diante tem ali a história do nascimento de Jesus. Então quero ler esse texto e a partir desse texto a gente pensar duas questões nessa noite, antes da gente ter o momento então da ceia. Acredito que no começo pode ser que fique um pouquinho maçante a leitura, irmãos, mas é importante eu ler esse trecho, né? E aí você vai lendo junto, vai tentando lembrar dos personagens que o texto está dizendo aqui, que vai fazer muito sentido depois no meio da pregação. Mateus capítulo 1, a partir do versículo 1 então, capítulo todo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmo, Salmo gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações, desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz ao filho, a quem pôs o nome de Jesus. Oremos, queridos, mais uma vez. Senhor, oramos para que essa história tão pontual e significativa na história da humanidade continue falando aos nossos corações, nos ensinando questões fundamentais dentro da nossa relação de fé, dentro da nossa crença em Jesus Cristo como Filho de Deus.
que possamos absorver nessa noite a Tua palavra, e que a Tua palavra, ó Deus, ela não volte vazia, mas que ela faça sentido para o nosso coração, ainda que não venhamos a dizer a ninguém, mas que dentro do nosso coração ela possa produzir coisas sobrenaturais, mudanças significativas. Ó Deus, em nome de Jesus, é nessa confiança, é nessa fé que a gente ora e prega. Ó Pai, vem sobre nós, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Dezembrão chegou, irmãos, dia 1 de dezembro. Não sei para você, mas eu tenho para mim, assim, foi um dos anos mais rápido que teve nesses últimos aí. Para mim foi tão rápido 2024, que eu me lembro assim de janeiro como se fosse ontem. Voou. Talvez para você não, nossa pastor, meu ano, assim, estou contando as horas para chegar aí, ó, porque parece que foi 10. Mas para minha sensação, irmãos, o ano foi muito rápido e já chegou dezembro. E eu particularmente gosto do mês de dezembro por algumas questões. Dezembro é um mês assim de celebração. É o mês de reuniões de gratidão, é o mês da confraternização, é o mês que a cidade vai ficando mais bonita, vai ficando mais iluminada, é o mês que as famílias pegam os seus filhos, vão passear no shopping, né, para tirar foto ali com decoração, com o Papai Noel, aquela coisa toda, né, todo esse enredo natalino comercial que existe, bênção por isso, que gera economia, paga o salário de muita gente, louvado seja Deus por isso, mas a cidade vai ficando bonita, as pessoas também, algumas têm uma tendência de ficar assim nesse clima natalino, né, mais festivo, está mais tolerante com algumas coisas, porque ele já está ali encerrando talvez um ciclo, alguns vão pegar férias, e quando a gente vai pegar férias, a semana antes a gente já está mais ali tranquilo, né, contando o dia, né, aí tem aqueles irmãos que postam lá, fechando o computador assim, né, do último dia de trabalho, férias, que maravilha. Então dezembro tem todo esse enredo para grande parte das pessoas. Tem aqueles também que vão viajar, né? Aquela viagem planejada, apesar que é muito caro também viajar em dezembro, mas tem uns irmãos que vai na bênção, e louvado seja Deus por isso. Então, a expectativa toda em torno disso. Sem falar, irmão, do Natal, né? Comidaiada, né, Felipe? A uva passa no arroz, a maçã na maionese, que a turma gosta, né? É ali o pernil, é o chester, é a lasanha, é a mesa farta, é a comilança, é aquelas 10 opções de doce, é o amigo secreto da firma, é o amigo secreto do Havaiana, é o amigo secreto da igreja, é o amigo secreto do... Enfim, são tantas alegrias, irmãos, que vem junto com o Natal. Se as crianças estivessem aqui, eu ia falar dos presentes, que para elas Natal, se não tiver presente, falhou. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Natal só é Natal por causa de Jesus. E a igreja, irmãos, ela tem esse papel profético, didático, educacional, de toda vez nos lembrar que tudo isso é bom, faz parte, mas só é Natal por causa de Cristo. E Natal é nascimento, Natal é Cristo. Então, a igreja tem esse papel de ser essa coisa que nos incomoda, que nos cutuca, que fala assim, Natal é Cristo todo ano. E eu vivo num período assim, irmãos, muito bom, porque eu já vi num tempo que Natal tinha tudo, menos Jesus. Eu já participei de Natal assim que tinha de tudo que você pensar, mas não tinha Cristo no negócio. Hoje não. Hoje a gente vê as pessoas, irmãos, introduzindo a palavra de Deus. E eu como pastor, daqui a pouco eu vou falar do texto, tá, irmãos? É só a introdução aqui. Eu como pastor, eu expresso a minha alegria, irmãos, de conviver com alguns irmãos aqui, de irmãos assim, que não introduziram apenas Cristo numa celebração de ceia de Natal, mas na vida. Como eu fico feliz quando eu escuto relatos assim, lá na casa do irmão tem culto. Lá na casa do irmão tem culto todo dia, tem culto de sexta-feira, tem culto não sei aonde. E assim... E não está naquela dependência ou codependência do pastor e do líder. Você acha que eu fico triste? Não, eu fico feliz, porque é sinal que o meu trabalho está sendo bem feito. Porque se eu tivesse que ir lá fazer culto, meu trabalho não estava sendo bem feito. E como eu fico feliz, irmãos, daqueles irmãos que já entenderam o princípio do negócio. Como eu fico feliz daqueles homens que entenderam que ele é o pastor da casa dele. Que ele que chama a ordem na casa dele, a palavra de Deus. O Natal está chegando e a palavra de Deus vai ser pregada. Aqui em casa tem Bíblia.
Aqui em casa tem pastor, aqui em casa tem gente que ora, que põe a mão na cabeça, que ora, que exorta, que ensina a palavra. Irmãos, isso é uma bênção. E o Natal, irmãos, é a introdução de tudo isso dentro dos lares. Ainda que a árvore iluminada seja belíssima, ainda que os pisca-pisca na sacada e nas varandas, no quintal, fica belo. Mas o Natal, irmãos, é a introdução do mais belo no mundo, que é Cristo, que é Jesus. É o que vai fazer toda a diferença dentro do lar. Se o lar tiver todo um aparato decorativo, tiver a melhor ceia, mas faltar o Cristo, irmão, faltou tudo. Faltou tudo. É como se você preparasse um aniversário surpresa, Isaac, e o aniversariante você não convida. E o pior, vocês celebram mesmo assim. Ele vai entender. Ele vai ficar sabendo, deixa, ele entende. E a gente programa uma comemoração e não tem ele. E aqui esse texto de Mateus é o primeiro Natal. Mateus está falando do primeiro Natal. Como esse primeiro Natal chegou, irmãos? E ele começa com uma história familiar de várias gerações aqui, até chegar ali no acontecimento sobrenatural, o nascimento de Cristo. Você percebe aqui na divisão do capítulo, que há duas questões que depois vai reverberar na vida de Cristo. Ele fala da parte humana de Cristo e da parte divina de Cristo, no mesmo capítulo. De 1 a 17, ele está falando da parte humana, o Cristo de carne e osso, o Cristo que tem parente, o Cristo que tem pai, mãe, vovó, descendência, linhagem, tribo. É um Cristo humano, é um Cristo que veio de forma palpável, é um Cristo que pisou nessa terra, é um Cristo que tem histórias tristes e histórias felizes no seu repertório familiar. É um Cristo ser humano que muitas vezes o The Chosen tem a capacidade de relatar muito bem. É um Cristo que toca, é um Cristo que chora, é um Cristo que ri, é um Cristo que dança, é um Cristo que abraça, é um Cristo que está em silêncio, é um Cristo que tem as suas necessidades, é um Cristo humano. E Mateus mostra essa humanidade dele através da sua família. Mas a partir do 18, esse mesmo humano, ele veio do céu, ele veio do Espírito, que vem sobre Maria e faz dela grávida do Filho de Deus. Isso a humanidade e a ciência, irmão, até hoje não consegue explicar. É melhor negar, porque explicar não tem, aquela coisa lá, inseminação artificial que vai explicar esse negócio. Einstein não vai conseguir explicar esse negócio, ainda que ele reencarne, se é que ele vai fazer isso, mas segundo a crença daqueles que acreditam nisso, não vai conseguir elaborar uma ciência, uma física quântica que vai chegar nos pormenores da existência humana para explicar como um átomo foi formado ali dentro. Sobrenatural. Aqui fala que o Natal, primeiro Natal, tem a origem humana, mas também tem a origem divina. Esse é o nosso Cristo, irmãos. Esse é o nosso Cristo que a gente celebra. Dia 25 de dezembro, uma data comemorativa. Ninguém sabe qual foi o dia certo que ele nasceu. Mas o que podemos aprender, irmãos, com a chegada do Natal de forma prática, olhando para essas duas partes desse capítulo? A primeira delas, irmãos, é que aplicando aí para a nossa história, irmãos, precisa ser marcada pela presença de Jesus. A minha vida e a sua vida precisa ser marcada pela presença de Jesus. Na leitura que nós fizemos, eu pedi para você prestar bem atenção nos personagens aqui. E Mateus, assim, ele coloca muitos personagens conhecidos. Tem alguns, assim, que a gente nunca ouviu falar, que talvez só foi mencionado uma vez na Bíblia. Mas tem uns aqui, irmãos, que tem história. Ele começa com Abraão e Davi, que é ali meio que o patriarcado, para a religião judaica. Abraão como o pai da fé,
E a partir de Abraão, não é só um indivíduo, não é mais alguém ali se relacionando com Deus de forma autônoma. Agora Deus tem uma comunidade, Deus tem um povo, Deus tem uma igreja. Posteriormente, com Moisés, tem leis que vai indicar como é que Deus tem que ser adorado, o culto. Então agora nós temos uma instituição religiosa sendo formada, e dessa geração vai vir a monarquia de Israel, que é Davi. O rei, que depois Jesus é chamado de rei também, o rei dos judeus. Mas ele tinha que vir de uma descendência monarca. Então ele introduz falando de Abraão como pai da fé, aquele que Deus chama para sair da sua terra, para andar por fé e ser pai de uma descendência gigante, e que a partir da descendência dele, todas as famílias da terra seriam benditas. E é em Cristo que as famílias são benditas. Mas fala que vai vir um rei. Vai vir alguém que vai voltar para governar esse mundo, mas tinha que ser da descendência da monarquia. E aí ele cita Davi. E nesse versículo introdutório do capítulo 1, ele começa então a história de Abraão. E aí na semana passada nós falamos um pouco de José e Judá. E o Judá aparece aqui novamente no cenário bíblico. E o Judá, irmãos, ele não teve uma história assim marcada por muita coisa positiva, não. Teve muitos erros e acertos ali, algumas questões comportamentais, né? Então ele teve filho aqui com a nora. É uma história, irmãos, que se a gente conta hoje aqui, se acontece hoje, isso aqui dá um BOZ, irmão, até por isso, hein? Esse é o Judá. Aí o texto vai continuar, né? Fala da Tamar, que foi a mãe ali, e depois vai falar, irmãos, tem um Arão, né? O irmão de Moisés, vai seguindo aqui a genealogia. Aí aqui, irmão, chega no Boaz. Salmo gerou Boaz, cuja mãe foi quem? Raabe, que era considerada lá a mulher prostituta da época lá, no qual depois a equipe de Josué foi lá visitar, e Deus teve misericórdia, salvou aquela, transformou aquela mulher na casa com crente, com o povo lá, da genealogia. E vem quem? O Boaz, que é o marido de quem? De Ruth, que era o quê? Moabita, que não era do povo de Deus. Aí depois vai falar do Davi, que ele tem um filho chamado Salomão, que é com a mulher, e o texto faz questão de dizer, que é a mulher do outro, que era a mulher do outro. Aí você vai dizer, que mulher do outro, assim? O que aconteceu com o outro? Aí você vai ler a história, teve toda uma situação criminosa ali, para ser a mulher do outro. E aí, irmão, vai entrando depois nos reis aqui, e aí você vai ver Roboão dividindo o reino, você vai ver o rei Asa, você vai ver, por exemplo, aqui Manassés, o filho de Ezequias, irmãos, foi um rei terrível, que trabalhou com muitas questões assim, de magia negra, de rituais satânicos. Ali a história vai decorrendo, irmãos, aí vem Josias, um rei bom, o Ezequias foi bom também. Aí vai falar de cativeiro babilônico. Bom, aqui acabou tudo. E lá no cativeiro, lá, o povo continua ali fazendo filho, né? A geração vai acontecendo, o povo sai depois do cativeiro com Zorobabel, liderando, que é a descendência também, que vai chegar lá em José, que é o pai de Jesus. Essa família, esse povão todo aqui, irmão, gente boa ou gente ruim? Gente normal, gente igual eu e você. Antes que você pense, só gente curva de rio, hein, pastor? Só gente ruim, não, irmão. Gente normal, que viveu a vida. Mas sabe por que esses nomes estão aqui? Porque o versículo 16 fala assim, Jacó gerou José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A lista termina com o nome Cristo. Por isso, irmãos, a nossa história, independentemente do que a gente viveu, ou está vivendo, ou vai viver, o nascimento de Jesus, o Natal, serve para marcar a nossa vida na presença de Jesus. Na presença de Jesus. E aqui o André falou num dos louvores aqui, né, que a gente tem que buscar isso de forma intencional. A gente tem que introduzir isso dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa vida. E às vezes, irmãos, tem pessoas que poderiam pegar um personagem desse, se colocar no lugar, talvez aqui, como Ruth, olhar para a vida e reclamar, eu era moabita, meu marido morreu, depois eu casei, sofri,
e lamentar. Talvez como Tamar, que ficou viúva 2 vezes, e depois teve que fazer uma tramóia com o próprio sogro, e ficar muitas vezes preso nessas histórias do passado. E tantos outros aqui, como Manassés, que fez tanta coisa ruim, mas no final da sua vida há um arrependimento ali. Poderia ficar assim, mas eu fiz isso, a minha casa é assim, a minha família é assim, o meu pai é assim. Pastor, Natal para mim é igual o Grinch. Quem é pai de criança aí sabe quem é o Grinch. O Grinch é aquele personagem verde que odeia o Natal. Eu não gosto de Natal, porque Natal fala de confraternização, fala de família. A minha vida não é marcada por esses sentimentos, por essas coisas. Eu não tenho nada que celebrar. Natal eu durmo 8 horas da noite sozinho em casa. Assisto o jornal e vou dormir. E não quero nem saber disso. Sabe por quê? Porque ficou preso, talvez na história humana. A história ainda não é marcada por Cristo, não é chancelada por Jesus. É por isso que eu não tenho nada do que comemorar. Porque Cristo ainda não faz parte da minha vida. Então às vezes eu fico com esse discurso mais depressivo acerca das comemorações, porque na verdade não é contra Jesus, é olhar para o meu passado e não sair dele. Entender que o meu passado ainda não foi marcado por Cristo. Todos esses personagens aqui, irmãos, viveram as suas histórias, mas viveram as suas histórias debaixo do propósito maior, eterno, que é Jesus. E às vezes, irmãos, essa é a nossa falta de compreensão da vida, que a gente é muito palpável, a gente é muito 1,5 m, a gente pauta a vida assim, muito perto, os acontecimentos presentes, e acha que a vida é ruim, acha que tudo está dando errado, acha que a minha vida não serve, porque a gente não consegue entender propósito nas coisas, porque a nossa vida ainda não está marcada pelo nascimento de Cristo. Talvez a nossa casa está decorada, talvez tenha até o versículo lá, o menino nos nasceu, um filho se nos deu, tal, mas não nasceu aqui dentro, porque você não tem a capacidade de celebrar, porque Cristo não marcou definitivamente a sua história, não é marcada por um recomeço. E aí chega no Natal, irmãos, assim, a gente recebe aquelas mensagens, manda também, que o menino Jesus nasça no seu coração. Eu já recebi várias dessas assim. E é isso. Mas não é o menino, é o Deus Todo-Poderoso. Possa nascer. E às vezes a gente manda, e até alguns vão falar, não, já nasceu. Mas nasceu e morreu. Porque ninguém está vendo mais nada dele. Porque a família não está marcando mais nada dele. Porque não é a família pautada nele, porque não tem um Natal pautado nele, porque não tem uma estrutura pautada nele. Nasceu, mas morreu no dia seguinte. Nasceu dia 25, dia 26, foi-se. Está de luto porque, irmão, nasceu ontem e morreu hoje. Voltou o dia normal, feriado acabou, trabalhar, encarar a vida. Jesus saiu do meu coração. Não, irmãos, nascimento de Cristo, ele marca a história cristã. Hoje, dando aula para os jovens, a gente falando um pouco de interpretação da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, e às vezes uma mania que a gente tem é de sempre interpretar passado e futuro. Então, Antigo Testamento, passado, aí Jesus agora futuro. E eu propus para eles o seguinte: Jesus não é passado e futuro, ele está no meio da história. Mas não é no sentido de passado e futuro. O meio é assim, ele abrange tanto para um lado, tanto para o outro. Aqui converge para ele e aqui converge para ele. Não é passado e futuro. Então, uma vez que Cristo rasga a história, irmãos, ele nasce, ele entra no mundo, ele rompe com todas as estruturas humanas, e agora a vida humana, para aqueles que creem, para aqueles que abrem o seu coração, para aqueles que abrem essa porta que ele está dizendo que bate, a sua vida agora, a sua história é marcada pela presença de Deus. Não é mais marcada pelos seus dilemas, não é marcado mais pelas suas conquistas e acertos, tampouco pelos seus erros, mas é marcado pela presença de Jesus na sua vida. Eu gostaria que você levasse em consideração isso nesse final de ano, no seu Natal. Considere Jesus, a manifestação de Jesus na sua vida, na sua família. Talvez 2024, se você estiver aqui comigo no último culto do ano,
e a gente fazer uma retrospectiva, a sua conclusão é: foi ruim, foi péssimo. Não, irmãos, mas se Jesus nasceu de fato no seu coração, ainda que a sua estrutura humana é essa do versículo 1 ao 17, é Jesus que vai marcar a sua história. É a partir de Cristo que a sua história é contada. Aqui, essa genealogia, irmãos, nós estamos falando de velho homem, que cumpriu para um propósito específico, debaixo da soberania de Deus, que preservou esse povo para o nascimento de Cristo, porque lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecam, Deus dá a sentença: da descendência da mulher vai nascer aquele que vai pisar na cabeça da serpente. A história toda cristã, irmãos, está convergindo para isso. E esse menino nasceu na plenitude dos tempos, no tempo certo, para marcar de vez a história da humanidade. E ele é tão assim, é tão marcante, que até aqueles que não crêem, ele marca. Porque os que crêem, beleza, toca a vida, mas os que não crêem, passa a vida inteira investigando para provar que ele não existe. Aqueles que não acreditam ficam a vida inteira assim, ou querendo provar através da história, né, através da ciência, através da arqueologia, ou através da zombaria. Cristo é tão marcante, irmãos, que você pode falar qualquer tipo de nome em qualquer ambiente, mas se você falou de Jesus, irmão, dá um trem na coisa assim, ó, enverga o caldo mesmo. Você pode falar assim: Satanás! Olha, repreende ou não, irmão? Não estou possesso, não. Mas você fala Jesus, rapaz do céu, no ambiente. Se você falar: como é que vai? Tudo bem, não estou nem aí, xingar, tá tudo certo. Mas se você falar a paz de Jesus, o nome de Jesus, como incomoda isso, irmãos? Eu vou dizer, incomoda até crente. A gente vai colocando uma roupagem: não, vamos falar só de paz. Vamos falar só de amor, vamos falar só de festa, vamos falar de alegria. No nosso Natal, Jesus assim está embutido, assim, ó, como que está embutido? A Bíblia fala que ele é a luz do mundo. Olha ele aqui, ó, está aqui, ó, não vamos precisar falar, está aqui, ó. A gente vai criando um mecanismo, irmãos, para não falar o nome de Jesus, porque ele marca a vida das pessoas. Ele marca. Falou de Cristo, ele entra, ele rompe. E aí ele mesmo, eu vim para abençoar uns, mas vim para dividir também. Então, querido, quem tem marcado a sua história? É os seus acertos? É as suas conquistas? É as suas tragédias, os seus dilemas? Ou é a pessoa de Cristo? Que um dia, talvez naquela data que você lembra, do dia que você recebeu Cristo no seu coração, e a partir dali ele nasceu, mas ele não está morto, ele continua desenvolvendo dentro de você. O que tem marcado as nossas vidas, irmãos? O que vai marcar o seu final de ano? É as suas reclamações daquilo que você não conquistou esse ano? Ou é o Cristo que está aí dentro de você, que está escrevendo uma história nova a partir da sua vida? A gente pode fazer essa escolha, irmãos, de introduzir Cristo no nosso coração e viver a nossa história a partir de Cristo, ou continuar vivendo a nossa história a partir de nós mesmos, ainda que dizemos que temos Cristo, mas é as nossas atitudes que vai declarar isso. Como é que vai ser o seu Natal? Será que depois da cantata aqui, irmão, ainda vai continuar a celebração de Cristo na sua casa? Será que depois que passar todas as nossas programações, Cristo vai continuar sendo glorificado no seu lar? É Ele que vai pautar as suas decisões, é Ele que vai pautar os seus sentimentos. É isso que a gente precisa pensar. Em segundo lugar, a gente orar. A história também, irmãos, da nossa vida, quando o Natal chega, ela precisa também ser marcada por uma vida de fé. Não somente a introdução do Cristo de forma prática na nossa vida diária, mas de fé, porque a partir do 18 vai falar do nascimento dele, de uma obra sobrenatural. Eu vou parafraseando aqui o texto, irmãos. Mas o José estava noivo, estava comprometido com a moça, e casava virgem, era um negócio direitinho. De repente, Dona Maria chega para o seu José e diz assim: rapaz, tem que dar uma notícia para você, eu estou grávida. Ô, irmão, ainda bem que foi nessa época que Jesus, porque se vem agora, irmão, dá ratinho, dá um negócio assim, no mundo intolerante como o nosso,
num mundo de falta de fé, de falta de crença nas Escrituras como o nosso, isso é um absurdo. É um absurdo tão grande falar da obra do Espírito Santo que nós cantamos aqui, mas porque se o irmão sair daqui dessa noite e falar para alguém mais incrédulo, assim, rapaz, essa noite o Espírito de Deus me visitou, o outro dá risada. A gente está vendo uma crise tão grande de fé, que o Espírito te visitou. Às vezes eu estou por aí eu caio na besteira de falar que Deus falou comigo, Rodrigo. Não, Deus falou no meu coração. Não, falou no seu coração. Mas por que você mudou isso? Não, eu li um texto na Bíblia e mudei. Mudou, leu e mudou. No mundo incrédulo como o nosso, irmãos, uma falta de fé, uma notícia dessa, uma mulher jovem, comprometida, chegar e dizer que estava grávida, e aí fala, de quem? Do Espírito Santo. De Deus. Estou grávida de quem? De Deus. A gente lê o texto, vai assistir o filme, a gente fala, ai, coisa linda. Vamos pensar um pouquinho, irmão, com a carne um pouquinho, humanamente. Pensa, Vinícius. Comprometido, estou grávida, é de quem? De Deus. Irmão, e quando a gente vai ali para o Novo Testamento, o André sabe disso, quanto tempo a voz profética ficou em silêncio, André? 400 anos. Existia povo de Deus, ali existia culto a Deus, existia, mas a voz profética de Deus falar na autoridade da profecia, 400 anos em silêncio. Aí surge uma mulher falando assim, estou grávida de Deus. O João Batista ainda não tinha nascido não, irmão, para falar que Jesus estava vindo. A Isabel estava grávida lá também. Mas a Maria, num tempo de silêncio total de Deus, chega e fala, estou grávida e é de Deus. A gente pensa assim, mas José é covarde, já queria deixar a moça. Irmão, pensa um pouquinho comigo, como é que é receber uma notícia em 400 anos de silêncio que não há uma manifestação divina de Deus como havia em outros períodos do Antigo Testamento? A Bíblia diz que José sonha, e no sonho a palavra vem para ele e dá o nome, tudo direitinho, e a partir do sonho, enquanto ele estava cogitando sobre essas coisas, a Bíblia diz que ele aceita, ele crê, ele assume o filho, ele dá o nome para o filho. Sabe o que é isso aqui, irmãos? É uma vida, é uma história pautada pela fé. Pautada pela fé. Mas vamos ser realistas? Quantos de nós está igual o Tomé? Se eu não ver, eu não creio. Quantos de nós não ora mais, sabe por quê? Porque não crê no poder da oração. Quantos de nós abandonamos a prática da oração porque acham que é só um ritual vazio, que não tem efeito nenhum? Quantos de nós abandonamos a leitura das Escrituras como voz de Deus no nosso coração porque a gente acredita que é só um livro histórico? Quantos de nós estamos sentados aqui ouvindo esse tagarela falando o tempo todo, esperando a hora de ir embora, mas ele falou o que ele acha, ele falou o que ele pensa, não é a palavra de Deus. É apenas o pensamento dele. Quantos de nós já sentamos nas cadeiras da vida, irmãos? Não, mas isso faz sentido para não para mim. Sabe o que é isso, irmãos? Uma vida que não é pautada por fé. E quando Jesus nasce, irmãos, tudo é por fé. Porque ele chega e ele fala de um reino, ninguém está vendo esse reino. Ele chega e fala que é melhor dar do que receber. O último será o primeiro. É uma matemática que a humanidade incrédula não está pronta para viver isso aí. Ele diz que bem-aventurado é o que é perseguido, bem-aventurado é o que chora, bem-aventurado é o que sofre. Irmão, que discurso maluco é esse? Sabe o que é isso? Fé. É você olhar para a vida, você olhar para o sofrimento, você olhar para as derrotas, você olhar para os desafios, você olhar para o mundo que você vive e falar assim, está tudo dando errado, não está nada convergindo. Mas a palavra de Deus diz que um dia, que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Há um texto que diz isso, então eu fico com o texto, eu fico com a palavra. Quando o Natal chega, irmãos, a nossa história precisa ser marcada pela presença de Jesus, mas é pela uma vida de fé. A gente precisa voltar a crer, irmãos, nas coisas de Deus, voltar a crer na palavra de Deus,
Voltar a crer no Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, irmão, não é fumacinha, não. Espírito Santo não é uma fumacinha mental, emocional, que na hora do louvor ele vem sobre a nossa mente assim, faz uma carícia, a gente chora. Aí ele sai e volta para o instrumento aqui, ó. Aí a gente volta para a vida carnal. O Espírito Santo é uma pessoa, irmãos, que está aqui dentro da gente o tempo todo, nos dias bons, nos dias maus, e ele vai operando uma obra dentro da gente, de quebrantamento, de regeneração, de perdão, de nova vida, de mudança de atitude, de conversão. Às vezes o irmão está sentado aqui e ele não teve emoção nenhuma, aparentemente, diante de um louvor, diante de uma mensagem, mas por dentro, irmão, o Espírito Santo está aqui, ó, no coração, moendo o coração. Isso é fé, irmãos, é fé que faz isso. Foi a fé que fez José assumir aquela mulher. Foi a fé que fez José respeitar aquela mulher até o nascimento de Jesus. Foi a fé que fez José falar assim: o nome do menino é Josué no hebraico, é Jesus, ele salva, que eu ganhei esse nome de forma divina para dar para ele. É fé que faz um homem carpinteiro, simples, vivendo numa região talvez até miserável de Israel, acreditar que ele foi escolhido para cuidar, para ser pai do Filho de Deus. Isso é fé. E a igreja de hoje precisa andar por fé, irmãos. A gente tem que acreditar que quando a gente vem para cá, coisas podem acontecer aqui. A gente tem que acreditar, enquanto as nossas crianças estão lá, o Espírito de Deus está operando no coração delas. A gente tem que acreditar que enquanto nós estamos aqui, em uma situação que está lá fora, que foge do nosso controle, o Deus Todo-Poderoso está no controle da situação, e eu tenho paz nele. A gente precisa voltar a acreditar nessas coisas. A gente precisa acreditar que a esposa não está crendo, a esposa não quer Jesus, a esposa não quer Deus, a esposa não quer a igreja, mas eu preciso voltar a acreditar que o Espírito de Deus pode converter aquele coração. É o pai não, mas melhor, é a mãe que incansavelmente continua orando pelo seu filho, pela transformação do seu filho. O que move esse coração dessa mãe? Fé. Fé. É o que faz eu sair de casa, irmãos, todo domingo, depois de uma semana preparando um sermão. E o porquê pregar? Porque eu creio que 40, 50 minutos de mensagem, lendo as Escrituras, pode produzir alguma coisa na vida de alguém. Eu creio, não é porque me disseram, eu creio porque funciona dentro de mim. É a fé. É a fé que faz eu olhar para o cenário da minha vida, da minha família, ver situações difíceis acontecendo e continuar de pé, caminhando, marchando firmemente para o autor e consumador da minha fé. É a fé. É a fé, queridos. Não vamos abandonar, irmãos, essa dádiva de Deus. Eu encerro, irmãos, convidando você a voltar a crer nas coisas de Deus. Talvez você deixou de crer. Talvez a igreja ficou um ambiente social e religioso para você. Mas você não crê mais no sobrenatural de Deus, no mover do Espírito. Na igreja presbiteriana, então, muito menos. Se é na igreja tal, lá o fogo cai, mas aqui... E aí eu vou dizer para você, o fogo talvez não vai cair igual você está esperando lá, mas o fogo vai queimar dentro do seu coração. Talvez vai ser uma geleira do ar-condicionado aqui, mas o seu coração vai queimar. Porque o Espírito de Deus, irmãos, ele opera aqui. Porque o que edifica não é o que está lá fora que entra, mas é o que está aqui dentro que sai. É isso que glorifica, que edifica. É o Espírito que flui como rios de águas vivas dentro da gente. É o sujeito que está apático, está morto nos seus delitos e pecados. O Espírito é soprado sobre ele. Não aconteceu nada de forma externa. Dentro do coração dele, ele volta à vida. É a palavra de Deus que pode fazer isso. Vamos orar em nome de Jesus, querido. Que nessa noite, o Espírito de Deus sopre fé dentro de você. Para você ser alguém da fé. Uma vida marcada por Jesus e uma vida marcada pela fé.
A sua vida não está marcada, irmãos, pelas tragédias da sua história, pelos relacionamentos quebrados que você experimentou. A sua história é marcada por Cristo, por Jesus. Jesus entrou no mundo, irmãos, e Ele não veio só pegar 3 anos de férias, não. Ele veio para ficar. Ele veio para morar aqui. A Bíblia diz que Ele subiria, Ele iria, mas Ele mandaria o Consolador, o Espírito Santo, que é dele mesmo. Ele continua aqui conosco, irmãos. Mas vai chegar um dia que Ele vai estar de forma plena e física conosco. Porque um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco, Deus presente, Jesus presente na minha vida, Jesus presente na sua vida. E a gente só vai experimentar disso por fé, irmão. É por fé. Feche seus olhos. Coloque o seu coração em Deus. Se você entendeu o que foi pregado aqui, se fez sentido para a sua vida, e você crê, faz uma oração: Jesus, marca a minha história. Tantos personagens que foram citados nessa genealogia, tanta gente aos olhos do mundo desgraçada, mas o Senhor veio desse povo. O churrasco de família é com essa galera, é com essa turma. Ô Jesus, marca a minha vida, escreve uma nova história no meu coração, que eu não seja mais conhecido por uma situação do passado, que eu não seja mais conhecido pelas as ações da minha carne, os deleites da minha mente, mas que agora eu seja conhecido como da família de Cristo. Um Cristo que não nasceu apenas numa mensagem natalina de WhatsApp, um menininho que nasceu em nossos corações, não, mas é o Filho de Deus, que nasceu, mas que cresceu, que morreu e ressuscitou e continua habitando em nossos corações, pelo um preço de sangue, por um alto preço na cruz. Oh Deus, nos dê essa nova vida pela fé, e nos ajude, ó Deus, a sair daqui crendo, a voltar a ser fervoroso na oração, a voltar a crer no que a Bíblia diz. Por mais que o mundo tem muitas vozes dizendo tanta coisa, com uma roupagem diferente, e os meus olhos foram contaminados por esse linguajar mundano, me ajuda, ó Deus, a olhar para a Tua Palavra como regra de fé e prática da minha existência, a voltar a crer, a confiar em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Mateus 1 fala que Jesus nasceu, mas do 1 até o 26 vai falar da sua trajetória, da sua manifestação na humanidade. E lá no capítulo 26, está chegando a hora dele morrer, mas com a consciência, com a certeza que ele vai ressuscitar, e ele vai dividir esse sentimento com seus filhos, com seus discípulos. E ali na mesa, Mateus 26, 26, ele parte o pão que eles estavam celebrando, comendo, ele fala assim: vocês podem ter parte comigo disso, é só comer do pão. A parte difícil eu vou fazer, que é o pão ser partido lá. Mas se você comer enquanto eu estiver sendo morto, o velho homem vai ser morto comigo. E o suco, o vinho, é o sangue. É o meu sangue que vai ser derramado, não é o de ninguém. Mas se você beber, você tem parte comigo, porque a validade do meu sangue cobre você. Apaga todos os seus pecados. Apaga a sua história, ainda que a sua história é mais cabeluda que a de Judá e Tamar. Mas o sangue de Jesus é capaz de purificar e de perdoar os nossos pecados. Foi isso que Jesus dividiu com aqueles irmãos. E hoje, irmãos, é noite da gente continuar celebrando isso, o amor de Jesus por nós através da cruz. Quero convidar o nosso irmão presbítero Olinto, presbítero Pedro, presbítero Tiagão também, que também é presbítero de disponibilidade, diácono Gustavo, para nos auxiliar nesse momento da ceia. Nosso irmão Fábio, presbítero Fábio, está hoje pregando lá na congregação em Cravinhos, na ausência do pastor Alexandre. Nosso irmão Ângelo está com a cirurgia na mão, está se recuperando.
E louvado seja Deus que aqui essa igreja, nós temos homens de Deus que continuam aqui servindo. Tiagão e Gustavo é só mais um deles, existem muitos aí. Mas estão aqui para nos ajudar, para contribuir com esse momento, para servir a igreja, para servir a comunidade. Nós vamos orar com o nosso irmão Pedro, presbítero Pedro, consagrando os elementos, e depois nós vamos participar da ceia. Senhor nosso Deus, nosso eterno e bondoso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, porque, ó Deus, o Senhor se faz presente, ó Pai, aqui no nosso meio. Ó Deus bendito, louvado seja o Teu santo nome, Pai, porque, ó Deus amado, nós, ó Deus, podemos, ó Pai, numa noite, no domingo, ó Deus, como nós estamos vivendo hoje, pela Tua graça, Senhor, podermos reunir aqui nesse templo, aonde, ó Deus amado, o objetivo nosso é a adoração ao Teu nome, aonde, ó Deus, o nosso objetivo é aprender, é estar, ó Deus, extraindo, ó Deus, da Tua mensagem, da mensagem que é pregada aqui, ó Deus amado, sempre mais, ó Pai, conhecimento para a nossa vida, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai, pela vida de cada irmão que está aqui nesta noite. Ó Deus, nós aproveitamos, ó Pai, esse momento todo especial, Senhor, e pedimos, ó Deus, o perdão dos nossos pecados. Sim, Deus. O Senhor, ó Deus, esteja sondando o coração de cada um aqui nesta noite, nossos corações, e assim, ó Deus, nos limpando de toda a culpa do pecado. Amém. Para, ó Deus, possamos assim, ó Deus, participar, ó Deus, da mesa santa que está aqui, ó Deus, aqui à frente, ó Deus amado, esta mesa, Senhor, aonde está aqui, ó Deus, os elementos, ó Pai, aonde, ó Deus, significa, Pai, aqui o pão do corpo de Cristo, Pai, o suco, ó Deus, o sangue de Jesus que foi derramado, ó Deus, naquela cruz para a remissão dos nossos pecados. E para, ó Deus, que nós tínhamos, ó Deus, vida, como temos nesse momento, para assim, ó Deus, nos alegrar, ó Deus, na Tua presença, na comunhão da igreja. Abençoa, Senhor, nós aqui, Senhor, consagramos, ó Deus, esse momento, Deus, nós consagramos, ó Deus, as nossas vidas no Teu altar. Assim, ó Deus, nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.